em Beth Campos. Ela diz assim, curioso, quer dizer que o TDA está associado à criança que fica no mundo da lua, enquanto o TDAH é marcado pela impulsividade. É isso? É mais ou menos isso mesmo. O TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, está associado a crianças desatentas que muitas vezes não têm tantas inclinações para sintomas comportamentais, no sentido de agitações. E o TDAH fala mais da criança que tem a impulsividade e a hiperatividade. Essa divisão já existiu, assim como já existiram diversas divisões no autismo. Mas a gente está sempre tentando falar de espectro, né? Até o TDAH, ele tem um espectro. Então, ele tem o mais desatento, ele tem o combinado, ele tem o mais impulsivo, hiperativo. Então, essa nossa possibilidade de falar sobre espectro, né? Que é quando a gente fala de espectro, é quando a gente tem uma régua com a medida que cabe mais, né? Mais sintomas, vamos dizer assim, ela possibilita que mais pessoas alcancem o tratamento. Por isso que hoje os manuais diagnósticos eles têm evitado divisões em transtornos que se parecem, em transtornos que têm implicações muito semelhantes. Mas essa divisão já existiu. E aí, Jéssica, aproveitando o comentário de Beck, né? É o segundo que já foi até mencionado anteriormente, e vamos estar trazendo agora. E ela diz, que teóricos você indica para estudos nesse tema? Vamos lá, então. Então, eu não tenho hoje um teórico que fale especificamente de TDAH. A gente tem muitos... o TDAH, ele é um transtorno que, se você pesquisar, você vai achar muitos artigos. Porque se fala muito sobre o tratamento de TDAH, o diagnóstico de TDAH, como se dá, mas a gente não tem um teórico que estudou só esse tema. O que acontece? As pessoas iam estudar outras coisas e chegavam no TDAH, né? Então, se você pesquisar hoje no Google Acadêmico, por exemplo, que é uma base de dados que vai te dar acesso a outras bases de dados de artigos atualizados, aí você vai achar coisas mais atuais. Mas a gente tem os teóricos da psicologia, dos livros de terapia cognitivo-comportamental que vão falar sobre o tratamento, o diagnóstico do TDAH. A gente tem os livros de psiquiatria que vão falar, mas especificamente de TDAH só, hoje eu não tenho um teórico, né? A gente tem aqui no Brasil a Neurosaber, Neurosaber, gente, me ajuda, do Clyde Bridges e da Lu Briggs, né? Que eles fazem muitos estudos sobre autismo e TDAH e deficiência intelectual, que são os transtornos de neurodesenvolvimento mais comuns. Então, se você acompanhar essa galera, você vai estar recebendo muitas informações atualizadas sobre esse tema. Ok. E aí, mais uma pergunta. A medicação pode ser evitada em crianças a partir de que perspectiva teórica e metodológica da psicologia? Sim, muito importante isso. Olha, gente, a questão medicação, ela é amplamente discutida quando a gente fala sobre crianças. Mas a gente está falando de um transtorno de neurodesenvolvimento, que envolve muitos prejuízos para a vida da criança. Eu sempre tomo como base alguns parâmetros, né, da vida da criança. Se é uma criança que dorme bem, se alimenta bem, a gente vai fazer de tudo para evitar medicações e trabalhar com as terapias comportamentais, falando de TDAH. Só que hoje a gente tem estudos que revelam o seguinte, só a terapia cognitivo-comportamental, ela apresenta resultados? Apresenta. Só que bem menores do que
combinado com a medicação. Então, a combinação vai gerar os resultados muito mais benéficos. É claro que a gente precisa ter consciência de que o neuropediatra ou psiquiatra que pega um caso desse, ele precisa fazer a avaliação integral, como eu disse, antes de medicar. A gente tem muita medicalização infantil, muita medicalização escolar, porque existem muitas escolas ainda que não querem ter crianças que tenham comportamentos desadaptados, que não querem ter crianças que andem pelo corredor enfim, não querem ter crianças, querem ter robozinhos. E isso gera uma medicalização muito grande. Mas hoje, um TDAH bem diagnosticado, depois de uma avaliação educacional, psicológica, comportamental e de histórico familiar e médico, ele precisa de medicação. Muito raramente ele não vai precisar de medicação. São estimuladores neurológicos, né? A gente está falando de uma deficiência de hormônios neurológicos. Então, assim como a depressão. Então, a psicologia não vai dar conta de fornecer esses estímulos neuronais sozinha. Então, ela precisa da medicação. TDAH é público-alvo do AE? Responde. E aí, professoras? Então, o TDAH, ele é como aluno de inclusão, né, de uma escola, e possivelmente, como a Jéssica já colocou aí, ele vai precisar do psicopedagogo, do psicólogo, né, vai precisar de todo um acompanhamento. Mas no censo escolar, né, o que existe do MEC, ele não consta, né, a gente sabe que são alunos com deficiência, com o transtorno do espectro autista e altas habilidades. É isso? É isso mesmo. E aí, se você fica à vontade para completar. É porque, na verdade, o censo ele é bem vago, né? Porque ao invés de ter, por exemplo, transtorno do espectro autista, ele poderia ter transtornos de neurodesenvolvimento, que aí já abraçaria o TDAH, o TEA e as deficiências intelectuais, que a gente tem muito. E aí não entra, como é que não entra uma criança que precisa muito de muitos estímulos e de muitos acompanhamentos, né, especializados. Então, é uma falha do nosso sistema, né? É uma falha do sistema, mas que na escola e que nos acompanhamentos, geralmente essas crianças elas não estão incluídas no censo, mas elas estão incluídas nos acompanhamentos.